Olá, colegas veterinários! Estamos aqui hoje para falar sobre os exames pré-anestésicos. Sim, é sobre esse tópico que a gente vem falar. E justamente por ele ser de grande importância, porque ele reflete o cuidado e o respeito por cada vida que nós temos em nossas mãos. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que ter aqui comigo a professora Denise Fantoni, que é professora de anestesiologia da USP e UFAP, para discutir comigo quais são as consequências e os riscos da gente não abordar esse paciente que vai para um procedimento cirúrgico da melhor forma. Professora, muito obrigada por dividir esse momento conosco de mais uma ação que a AIDEX está fazendo para estimular as diretrizes de pré-anestésicos no Brasil. Eu que agradeço, Aline. É um assunto realmente super importante que com certeza muda completamente o rumo da anestesia e a sobrevida dos nossos pacientes. Fico muito feliz com o convite. Nós que agradecemos, professora. E é claro, para a gente falar sobre isso, a gente precisa começar do início. E, obviamente, trazer o valor clínico deste exame pré-anestésico para os nossos pacientes. Será que você não teve nenhum problema, nenhum óbito ou nenhuma intercorrência durante o transcirúrgico do seu paciente? Ou ainda, será que esse paciente ou algum dos seus pacientes não teve um retardo de se recuperar no pré-anestésico? Né? Aquele cachorrinho que fez uma simples OSH que o tutor estava vindo buscar, mas teve que deixar um tempinho a mais porque ele não acordou no tempo que a gente esperava que ele deveria ter acordado? Ou ainda, aquele paciente que deu tudo bem aparentemente durante o procedimento cirúrgico, mas ele ficou apático 1 semana, 2 semanas depois do procedimento, não quis comer. Então, será que essa apatia pós-cirúrgica não teve a ver com esse procedimento que foi feito, sem todos os cuidados que a gente deveria ter tomado? A doutora Renata Arruda, que é uma advogada, que ela trabalha muito em prol dos veterinários, e ela fala muito a respeito que a falta de diagnóstico ela pode ser associada com uma negligência. Outro assunto importante que você está comentando, e a Renata sempre fala exatamente isso, que às vezes a gente quer, né, se eximir da falta do exame que o proprietário, que o tutor, a gente ainda fala proprietário, né? Não, ele assinou que ele não queria fazer aquele exame, mas é exatamente o que ela fala, o proprietário não tem o conhecimento para saber a importância daquele exame para aquele procedimento. Então, que às vezes já aconteceu várias vezes isso, né? O tutor não quis fazer, o veterinário aceitou que o tutor não quis pagar o exame, aí dá mal, dá errado, a culpa vai cair no veterinário, porque ele que não insistiu para fazer, ele que não mostrou a importância para o cliente daquele exame. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar. Até porque esse tutor não tem conhecimento científico, técnico-científico para tomar essa decisão. Exatamente. Né? De qual que é o risco que esse paciente está tomando se a gente colocar esse paciente na mesa por um simples procedimento. Então, são algumas perguntas, né? Então, será que esse meu paciente ele está na melhor condição para ser submetido para um procedimento cirúrgico? Né? Mesmo estando em excelentes mãos, será que ele está na melhor condição? Caso ele não esteja, eu posso melhorar a condição desse paciente? O que eu posso fazer por esse paciente? E o estado de saúde desse paciente, ele influencia o procedimento? Né? Então, a professora fazendo ali todo o procedimento anestésico, eu tenho que mudar o anestésico, eu tenho que mudar a dosagem do meu anestésico, eu tenho que evitar algumas drogas que possam ser nefrotóxicas para um paciente que já é nefropata, por exemplo, né? Ou não, né? A professora colocou, não vou soltar o spoiler ali, mas a gente tem um caso muito bacana que a professora trouxe, que talvez esse procedimento deveria ser postergado, né? Porque esse paciente não está pronto para passar por esse procedimento neste momento. E um ponto também importante de trazer, principalmente para aquelas primeiras cirurgias, os primeiros procedimentos que esse paciente vai ter, talvez seja o primeiro exame que esse paciente vai estar fazendo durante o decorrer da sua vida, né? E a gente sabe que tem muita diferença entre o valor de referência do laboratório e o valor de referência do próprio paciente. Então, conhecer o resultado
qual que é o valor no momento que esse paciente está saudável, é o melhor guideline para que a gente conheça o que é normal para aquele paciente nesse momento. Professora, esse trabalho me chamou muita atenção da robustez desse dado, né? Foi um dado que foi levantado 700 mil procedimentos anestésicos, ou seja, um volume muito grande de procedimentos anestésicos, onde para todos eles foram realizados exames pré-anestésicos. E o que foi visto com esse trabalho? Que 17% dos animais tinha uma ou mais alterações compatíveis com relevância clínica. Ou seja, foi descartado aquela fosfatase alcalina discretamente alta, que não necessariamente a gente vai ter uma tomada de decisão, mas que sim tinham relevância médica e que precisavam ter uma ação do médico veterinário sobre esse paciente. E ainda mais relevante que desses 17%, 35% dos pacientes tiveram que ter o seu procedimento cirúrgico adiado. Você vê que coisa, é muito, né? É muito. É uma porcentagem. Isso eu acho que também é uma coisa que a gente sempre comenta, Aline, porque muitos colegas perguntam como que é feito na medicina, né? A medicina, às vezes, por exemplo, eletro, eco, é a partir de 55 anos. No SUS, né? Agora, qual que é a diferença entre nós e nossos pacientes veterinários? Eles não falam, eles não dizem que estão com taquicardia, eles não dizem que estão com dificuldade de urinar, né? Eles não falam um monte de coisas para nós, né? As principais anormalidades que foram observadas foram desde anemia, né, significativas, alterações na contagem de leucócitos, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da implicação de eu colocar um paciente com um processo inflamatório no procedimento cirúrgico, trombocitopenias, obviamente a gente tem um risco de sangramento muito exacerbado nesse paciente, e alterações em enzimas hepáticas e renais, que a gente sabe que são dois órgãos aí fundamentais para a metabolização e excreção do próprio anestésico, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode encontrar, e eu acho que isso nos traz uma relevância muito clínica, puxando o gancho do que você falou, né? Evitar surpresas, né? É isso que a gente quer estar preparado dentro de um centro cirúrgico. A gente poderia ter desde aquele paciente que ele está com anemia, né? Obviamente, eu vou ter aí um grau de hipóxia tecidual, agravando a oxigenação desse tecido, ou ainda a gente pode ter o contrário, né, professora? Eu posso ter um paciente que ele está polissitêmico devido a uma desidratação, isso impacta pressão arterial, todo esse paciente. Impacta a pressão, porque a gente pode ter um animal que está desidratadíssimo, né? Impacta a viscosidade do sangue, porque, por exemplo, a hemodiluição, ela é benéfica para a reologia do sangue. Então, tem um aspecto benéfico até um certo valor em determinado paciente, né? Contando com sangramento intraoperatório, obviamente. Até uma técnica, né? A gente faz anemia, hemodiluição normovolêmica aguda, mas uma monitoração super avançada. E a policitemia é o contrário, né? Se aumenta a viscosidade do sangue, você piora a reologia do sangue. Então, tem os dois lados, né? Tem várias... Tem o seu cuidado, né? Que a gente vai ter. E uma coisa paciente. Que a gente sempre fala, que é o exemplo que a gente vai citar, uma anemia, uma coisa não tão significativa no animal que vai operar uma bolinha, não tem problema nenhum. Mas uma anemia importante, um animal que vai sangrar, o animal idoso, o animal com câncer, o animal cardiopata, tragédia, tragédia já documentada. Eu posso ter um paciente aí que ele tem uma leucocitose, indicando que ele tem um quadro inflamatório presente, e que se eu colocar esse paciente, às vezes não tem jeito, né? Ele precisa ser operado para a gente tratar a causa da inflamação no procedimento cirúrgico. Sim, ele tá lá, vou contar um caso. Eu, por exemplo, de leucocitose. Tá 15 mil, tá 30 mil, tá 25 mil, ele tem uma inflamação, uma infecção. Tudo bem eu saber. Um caso bem bacana que eu anestesiei um tempo atrás era um abscesso renal. Esse cachorro teve tanto problema que eu adoro contar, já contei umas 20 palestras esse caso. E fui ver o animal, era um pastor alemão bonito, o cachorro chegou andando, ótimo. Nossa, esse bicho tá com abscesso renal, tá.
quero ver o hemograma. 35 mil leucócitos, tal, mas o cachorro chegou bem no pré-operatório. Não tinha tido nada, começou a ter sangramento, e aí levaram no 11 anos, era a primeira vez que ele estava entrando no veterinário, cachorro ígero. Tarará, vou anestesiar, né, mas olha, 35 mil leucócitos. E ele entrou com, assim, aquela mucosa um pouquinho mais hipercorada, parecia um cavalo entrando em sepse. Eu falei, nossa, ele chocou na mesa. Chocou porque mexeu no abscesso, ainda fiz um bloqueio lá, todo chique, fiquei toda contente, tem uns 3 anos esse caso. E ele chocou, fez um choque séptico. Né? Mas, como ele já tinha, era um abscesso renal, ele tinha esses 35 mil leucócitos, né? Ele já estava na CIRS, a gente só empurrou ele para... Deu um peteleco. Né, com anestesia, blá, 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 né? Mas a gente já estava preparado, então eu já tinha a pressão arterial invasiva, tudo pronto. Já estava sob antibiótico terapia. Antibiótico terapia, as bombinhas todas prontas, porque a gente sabe que vai entrar numa... Essa é a diferença, né? Porque aí você já entra lá, as bombinhas, noradrenalina, tudo preparadinho, tarará, tarará. É isso. É diferente. E até a própria leucopenia, né, professora? Se a gente tiver, por exemplo, um paciente que está lá com 3 mil leucócitos, 4 mil trombocitopênico, ele também pode ter um risco de infecção, né? Sim, que a capacidade de defesa desse paciente também é diferente, né? E a trombocitopenia também, né, professora? Então, aí, obviamente, se a gente tiver um paciente que está com menos, está com 20 mil plaquetas, o risco de óbito desse paciente ele já está com a patinha erguida para o céu, né? Então, se, por exemplo, a gente sabe, né, na sepse, né, nos casos graves, esse cachorro não estava com trombocitopenia, mas assim, não estava uma beleza, mas acho que era umas 150 mil. Porque a gente vai acompanhando o paciente que vai entrando em CIR, sepse, a hora que a plaqueta começa a cair, é atestado de óbito, a gente sabe que está grave. Né? E as plaquetas, mais ou menos como que a gente faz? Se é urgência, emergência, a gente sabe que é exigido acima de 100 mil, né, para cirurgia intracraniana e ocular aberta. Né? E a gente tolera, por exemplo, vai entrar uma cirurgia, tem que entrar 50 mil, é um tolerável. Abaixo, para a cirurgia, a gente pede plaqueta. Aí faz também uma transfusão. Olha, pessoal, esse é um caso muito legal que é o dia, como eu comentei, desse pastor do abscesso, né? Esse cachorro também, ele chegou bem, não chegou tão bem assim, correndo, mas não era aquele animal que chegou na maca morto, né? Então, o que a gente faz para uma esplenectomia? Lembrando que isso que a gente já comentou. Hoje, cirurgia de grande... Hoje não, muitos anos, né? Cirurgia de grande porte, sabe Deus o que vai acontecer? Se tem aderência, né? Às vezes o cirurgião ali, né, encontra, sei lá, um vaso anômalo. Grande vaso. Vai saber o que acontece, então sangra. Então, cirurgia de grande porte, o mínimo, né, na avaliação pré-operatória, obviamente tirando função renal e hepática, que qualquer cirurgia a gente pede. O hemograma completo com plaqueta, né, o TP, TTPA e fibrinogênio. Porque você vai entrar numa cirurgia grande, o que a gente aprendeu com fibrinogênio? Nessa esplenectomia, qual que é o caso? Chegou o animal, vai operar, tarará, tarará, hematócrito era 23, plaquetas 90 mil e o fibrinogênio. Vai dar certo operar? Vai dar certo se eu sei que está isso e eu vou ter a bolsa de sangue, eventualmente as plaquetas, porque plaqueta é ruim, né? Elas falecem. O nosso aparelho sacudidor... Tem que agitar o tempo todo, né? O aparelho morria também na faculdade. Ele estava sempre morto. E a gente usa muito crio precipitado para fazer o fibrinogênio, né? Porque o humano é muito caro, tá 5 mil, 10 mil o fibrinogênio. Então a gente usa o crio. Então não sei se vocês conseguem ver, mas era uma massa absurda, né, que o animal tinha, gigante, né, uma coisa assim. Obviamente ele sangrou muito mais, né, no transoperatório, que parece uma mentira, mas o bicho ficou com, né, quase pressão zero, mas aí a gente estava preparado, né, tinha todas as coisinhas, tarará, tarará, tarará. Então, essa é a questão, às vezes o animal chega bem,
né? Porque ele veio descendo, né? Ele não teve, às vezes, uma ruptura grande. E outros casos, não estou falando só de esplenectomia, que esplenectomia geralmente eles rompem, né? Mas tem animal que fica perdendo, babando ali um pouquinho. Então eles vêm vindo naquele declínio e ele vai... E o paciente vai se adaptando. Vai se adaptando, né? Então eu lembro, eu tinha meu pai diabético, né? Então eu lembro que o maior medo dele era que Deus o livre machucar um dedinho, de ter alguma lesão que não cicatrizasse bem. Né? Isso justamente porque a hiperglicemia, ela afeta a função dos neutrófilos e traz um risco de infecção, né? Fazendo com que esse paciente tenha um risco de cicatrização prejudicada. Então, mensurar a glicemia de um paciente diabético, até no transcirúrgico, é importante, super, né, professora? Porque a gente muda todo o manejo, né? Quando que vai dar insulina, se vai fazer pré-operatório, vai fazer metade da dose... Qual vai ser o jejum? Geralmente a gente opera de manhã, né? Porque a hiperglicemia é tragédia, né? Assim, eu lembro de animais que eram diabéticos e vinham para operar, às vezes catarata muito, né? E animal que depois descompensa, entra em cetoacidose diabética. Então, assim, é outro problema anunciado. Ou a hipoglicemia, né? O animal convulsiona, não acorda, no pós-operatório. Porque tá com 30 de glicemia. Então, é essencial, tão baratinho de fazer, né? Então, e ele também traz grandes alterações hemodinâmicas, né, professora? A recuperação atrasa, né? Você tem risco de convulsão, né, que é grave. Aí você não sabe se o animal está recuperando mal da anestesia ou é porque ele está hipoglicêmico e aí ele está tendo crise de convulsão. Então, né, assim, são várias a problemática. E a hiperglicemia, o que o pessoal esquece, é que você muda a osmolaridade do sangue completamente. Então, você tem lá, tá 300 de glicemia. Gente, como é que você faz, né? Se o normal é 100, né? No máximo, né? A gente tolera. Então, é super importante. Não dá para não fazer. Não dá para não fazer. E aí outro tópico, né? Medir proteína total e frações, né? Bom, aí a gente vai contar dos 50 animais que a gente fez de pré-operatório. A proteína baixa, super relacionada com mortalidade. Né? A hipoproteinemia é um risco independente de morte. Então, tá baixa, você vai ter problema. Primeiro que a gente lembra, a albumina, né, a maioria dos fármacos, né, ela está ligada à albumina. Se a albumina está baixa, a fração livre do fármaco está aumentada. Então, você vai ter um efeito dos fármacos exacerbado. Né? Porque é essa fração livre que ela é capaz de atravessar exatamente, os tecidos, né, professora? Ela é a fração biologicamente ativa, vamos dizer assim, né? E a outra coisa, quando a gente tem a albumina baixa, né, hipoproteinemia, você tem a pressão oncótica super diminuída, não para a água dentro do vaso, né? Então, aquele animal que vai fazendo edema, aí você vai tratando... e ele está hemodinamicamente instável, esse é fluido, e ele vai perdendo, porque a pressão oncótica está baixa, não segura o fluido, né? E aí é um círculo vicioso. Não que a gente tenha muita opção de fazer ali no agudo, né? Tem muita gente que usa albumina humana hoje em dia, né, para repor, porque tem vezes você vai lá, o bicho está com 1,2 de albumina. O que você vai fazer? Chora. Sente e chora. Mas, de novo, pelo menos você sabe que está grave, né? E uma outra coisa que a gente vê bastante também é a conversa com o proprietário, né? Com o tutor. Olha, o animal está assim, assim, assim e assado. Deixá-lo preparado para esse risco, né? Agora, ele está ótimo, ele morre. Esse, né, vai ser... Não alertou. Vai ficar esquisito explicar, né? E aí, professora, obviamente, a gente tem várias causas de hipoproteinemia, a gente não tem pena aqui de falar de todas essas razões, mas se a gente for pensar, eu tenho que tratar a causa dessa hipoproteinemia, mas nutrição enteral, parenteral poderia ser um suporte também para tentar
equilibrar as concentrações proteicas? Sim, ajuda, é que demora, né? E ela também, a albumina, ela participa do processo de cicatrização. Claro. Né? Que é outra coisa é essencial para aquele paciente estar passando por um procedimento cirúrgico, né? É fundamental. Hipoproteinemia nesses animais em sepse, né, esses doentes crônicos. Um nefropata, um hepatopata. E assim vai uma lista de... Então você vê lá, o animal está com proteína total baixa, está com albumina baixa, você fala, não é uma coisa boa, né? Então, realmente, você vai ajustar o protocolo. Se você fosse usar aquele seu protocolo do dia a dia, lá da castração, você já... Opa! Né? Vou mudar aqui a técnica. Eu tenho um risco aí, né? E aí, pensando, né? A gente tem aí, que a gente comentou no início, né, professora? Tem 2 órgãos que são fundamentais ali, né, para participar durante esse processo, né? Acho que um deles é o próprio fígado, né? Porque ele tem aí uma função de metabolização de medicações, do próprio anestésico que está sendo administrado, de produção de fatores de coagulação, né? Então, avaliar esse fígado de uma forma adequada, ela acaba sendo fundamental aí para o processo, né? Não tem como. Não tem como, né? não passar por isso. Fazer, e não é só uma LT, né, professora? Não, que eu vou conseguir avaliar esse fígado, né? Então, hoje, por exemplo, na faculdade, na USP e o FAP, as duas, né? A gente faz todo o perfil. Eu até coloquei aqui algumas enzimas para a gente reforçar um pouquinho essa informação, né? Porque eu vejo muitas vezes, tem muitos clientes que eles acabam fazendo a LT creatinina, né? Achando que eu estou avaliando com a LT o fígado de uma forma completa e a creatinina o rim de uma forma completa, mas na realidade a gente não está avaliando quase nada, né? Então, se a gente pensar que a LT e a ST, por exemplo, são enzimas de lesão, né? Hepatocelular. A gente tem fosfatase alcalina, GGT e bilirrubinas, que são enzimas que nos avaliam se eu tenho uma colestase intrahepática, colestase extrahepática. Isso se vê muito, né? Hoje, que é super possível. Com a questão de ultrassom ali o tempo inteiro, né? A turma, todo mundo fazendo. Nossa, o que a gente vê de problema? E aí a gente vai falar, você falou de bilirrubina, esse trabalho que a gente fez de avaliação de pré-anestesia, é relacionado com mortalidade, o que bilirrubina deu super significativo. Olha só. E tem também aí toda uma série de análises que a gente pode fazer para avaliar a própria função hepática, o que é sintetizado pelo fígado, né? Então, desde proteína total e frações, o fígado é responsável pelo armazenamento da glicose na forma de glucogênio, então eu posso ter um paciente hipoglicêmico por causa do problema hepático. Obviamente a produção de ureia, consequentemente se eu não converto amônia em ureia, eu vou ter aumento de amônia, redução de ureia, né? Capacidade de absorção dos ácidos biliares também prejudicada, né? Então tudo isso me avalia o conjunto da capacidade de síntese desse órgão. E, obviamente, mensurar, porque a professora ressaltou muito, né, o T-peito e TPA, a gente mensura aí um conjunto de fatores de coagulação que são produzidos por esse órgão. Né? E aí a gente tem certeza de como tá ou não. Ou não. E aí, falando dos rins, né, a gente não poderia deixar de falar sobre eles, do papel de excreção desses fármacos, excreção desses anestésicos, né? Que não é só o anestésico que vai ser usado. Talvez esse paciente tenha que ter um antibiótico, um corticoide, né? Então, heparina, e os anticoagulantes orais, né? Vai tomar lá um clopidogrel, vai tomar um rivaroxabana e blá, 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 né? E assim vai, milhões de coisas. Aí tá sem apetite, toma, né? Nossa. É isso. E aí, como avaliar, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A gente não colocou a urinálise aqui, mas ela também faz parte desse processo. Mas a gente sabe que tem os marcadores de taxa de filtração glomerular, próprio SDMA, ureia, creatinina. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre eles, principalmente em termos de sensibilidade, né, professora? Demora. Né? Então, o SDMA consegue nos dar um diagnóstico com 20% a 40% de impacto na taxa de filtração, quando uma creatinina, né? e uma ureia com 75%.
Cálcio e fósforo, normalmente eu vejo, não sei se a professora também observa isso, normalmente a gente pensa no cálcio e fósforo já para aquele paciente que ele já está com doença renal. Lá para frente. Né? Então, mas a gente sabe que se eu tiver um pequeno aumento das concentrações de fósforo, que ela é impactada, se eu tenho uma redução da taxa de filtração glomerular, vai levar um desequilíbrio hormonal para retirar cálcio dos ossos, para fazer a concentração cálcio e fósforo se manter adequada. O problema é que o cálcio ele não é tão inofensivo. Também é outro parâmetro que é difícil normalmente o pessoal pensa em colesterol no paciente que tem problema endócrino, né? Mas se aquele paciente tem uma hipoproteinemia, porque ele está perdendo muita proteína, e essa perda de proteína ela é exacerbada, eu tenho um aumento da produção de lipoproteínas para manter a pressão oncótica desse paciente, né? Então, ele acaba me dando um parâmetro interessante para eu entender que talvez aquele aumento de colesterol não seja porque ele tem uma doença endócrina. Talvez ele tenha um problema renal. Renal já. Né? E aí, claro, se eu tenho um paciente com poliúria ou anúria, né? A gente pode ter uma série de desequilíbrios aí dos eletrólitos, né? Com certeza. E aí aquelas surpresas mortais na anestesia. Né? Parou, morreu, fez uma bradiarritmia e morreu. Né? E, por que será? Bom, eu não tenho bola de cristal. Né? E, né, nossa, potássio, as pessoas acham que o potássio, não, ele vai matar quando tiver lá 8. Não, tem uma estatística de trabalho humano que fala que às vezes você tem um potássio de 6, você tem morte súbita. Nossa. Assim, e ninguém entendeu, e era 6, né? Porque todo mundo acha que o problema é quando está muito alto. Está muito alto. E não, e como você está comentando, é super comum esses pacientes renais, né? Na UFAP com 8 e 7 de potássio. Né? Vivo, sei lá. Só por Deus. Mas é isso, tem 8 e 7 vivo e os 6 que morreu, morte súbita. Então, não tem como não fazer. Tem que estar preparado, né? E é claro, aqui a gente está colocando os eletrólitos dentro de um contexto do paciente nefropata, mas a gente sabe que tem muitas outras causas, né, que alteram concentrações de eletrólitos, né? Então, não pensar nele somente no paciente com problema renal, né? E falando um pouquinho, né, professora, de entrar preparado, né? Hoje a gente sempre maneja o paciente renal, até para a gente avaliar o impacto na função renal. Um dos marcadores que a gente usa são marcadores de taxa de filtração glomerular, que é uma das principais funções, não é a única, uma das principais funções dos rins. E a gente sabe que a gente pode utilizar vários marcadores aí para entender se esse rim está trabalhando adequadamente ou não. O que eu gosto normalmente de trazer, porque o SDMA ele não vai substituir todos eles, mas é importante a gente entender o que cada um pode nos dar de informação. Quando a gente pensa, por exemplo, numa creatinina, numa ureia, eu vou ter eles aumentados quando 75% dos nefros já estão impactados. Aí a gente tem ainda densidade urinária, por exemplo. Eu preciso 66% dos rins impactados para eu começar a ter uma densidade urinária impactada. Proteinúria, 55%. E o SDMA nos traz a oportunidade de fazer o diagnóstico com 25% a 40%. Então, esse é o primeiro ponto, né? Isso nos traz a possibilidade de fazer um diagnóstico de 2 a 4 anos antes do que eu faria com os marcadores tradicionais. Além do fato dele não sofrer impactos de outros fatores, de fatores extra-renais. Né? Então, a creatinina, a gente sabe que ela é fortemente impactada pela massa muscular, densidade urinária, a gente tem aí várias causas que levam à poliúria, por exemplo, fazendo com que esse paciente tenha densidade urinária baixa, não por um problema renal primário. Ureia, ela pode estar alta por um paciente que está comendo uma maior fonte proteica e vai baixa porque eu tenho um paciente hepatopata, então assim vai, tem outros fatores que impactam, sendo que o SDMA ele só é impactado pela taxa de filtração, né? Então é importante a gente entender o que impacta a taxa de filtração glomerular para que a gente possa entender o valor desse cada parâmetro, né? Que pode ser pré-renal, renal ou pós-renal, né? Então ele nos traz uma gama muito maior do que apenas diagnosticar uma doença renal primária,
mas também outras doenças que possam estar impactando o rim de forma secundária. Né? Isso é muito legal. E eu acho que ter esse marcador antes, que é o que a gente estava conversando lá na UTI, né, que hoje, inclusive, de você realmente anteceder, aí não só falando do exame pré-anestésico, né? Porque é o que você comentou, quando a gente vai ver a creatinina alta, aí olha, pessoal, vou mostrar um trabalho. A creatinina, por exemplo, para o homem em cirurgia cardíaca, ela está no índice de Lee lá, é um score de Lee que se usa para fazer avaliação pré-operatória no paciente cardíaco. Ela é um dos parâmetros. Agora, imagina se ela é tardia e ela já é o parâmetro, imagina, eu estou voltando, pô, nos falamos, né, no exterior, a Aline no Maine, eu em Toronto não, estava em Montreal, num congresso de cirurgia, de anestesia, só para cirurgia cardíaca humana. Muito legal. E o que foi falado? Da avaliação desses marcadores mais precoces de avaliação renal para cirurgia cardíaca, porque imagina ainda, o indivíduo vai passar lá por uma anestesia longa, né? Ele já é cardiopata, toma um monte de medicação, que é o que a gente vê com os nossos cães, né? Vem tomando Pimobendan, furosemida, não sei o que lá, né? Esse néfron já está sendo impactado por uma alteração de pressão, né? Pelo próprio problema cardíaco, pelas medicações. Ele é hipertenso, né? E a gente só vai perceber isso muito tarde. Então, se esse animal já tiver um controle anterior, maravilhoso. Ou quando ele põe o pé na UTI, né? Para a gente ter noção do que... Em humano, o que eles estão falando? É um cardiopata grave, ele vai fazer uma cirurgia grande, ele tem que ter o preparo muito mais minucioso. Então, estão falando todos os marcadores. Que legal. E a gente tem à disposição, né? Pode usar, né? De rotina. Então, só relembrando, né? Quem que é o SDMA? O SDMA é dimetilorlaginina simétrica, que é um aminoácido que é liberado na circulação após a degradação de proteínas intracelulares por todas as células nucleares. Então, ele não é produzido pelo rim, mas ele, assim, é excretado pelo rim. E ele está intimamente ligado com a taxa de filtração glomerular, ou seja, tem uma diminuição da taxa de filtração, eu vou ter um aumento nas concentrações de SDMA circulante. E ele, obviamente, ele acaba sendo mais sensível do que a creatinina e mais precoce do que os demais marcadores. Estando aí junto, inclusive, para estadiar esse paciente, né? Se ele realmente for um paciente renal, a própria IRIS inclui o SDMA dentro do estadiamento desse paciente, porque ela não é impactada, o SDMA não é impactado pela massa muscular, assim como a creatinina. Então, não subestadia o paciente, né? Se eu olhar só a creatinina. A creatinina. Esse aqui, Aline, foi um trabalho que o pessoal, a gente fez pela UFAP, que foi feito. Então, os pacientes graves, né? Na anestesia, normalmente, a gente faz o ASA, né? Que é a avaliação do risco anestésico que aquele paciente tem. Então, o ASA, a gente classifica ASA 1, 2, 3, 4 e o morto. Então, ASA 1 não tem problema nenhum, ASA 2. Na UTI, eles usam 2 outros scores. Então, usa o SOFA, que é um score que a gente se foi trazido da medicina para avaliar a disfunção importante. Então, você avalia praticamente coração, rim, fígado, você tem os parâmetros e faz um score. E o Apple, que foi um score feito para a veterinária, né? Para avaliar paciente de risco, em sepse, tarará. O que o pessoal na UFAP fez? Eles trouxeram esses 2 scores para o paciente anestésico, tanto para cirurgia grave quanto para cirurgia eletiva, para comparar. E qual não foi a surpresa, né? Então, primeiro, né, entraram vários tipos de cirurgias, esplenectomia, lobectomia, pericardectomia, então, né, cirurgias de diferentes complexidades. E o que a gente viu, né? Posso passar? Pode passar. Eu acabei fazendo a parte estatística do trabalho, que apontou esse trabalho, pessoal, a gente apresentou
no Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia no ano passado, a gente está submetendo para publicar na Veterinária Anestesia e Analgesia. A creatinina, a diferença absurda do sobrevivente para o não sobrevivente. A albumina, né, uma diferença, olhando, não parece importante, mas a albumina deu uma diferença significativa entre o sobrevivente e o não sobrevivente. A plaqueta, então também, 253 mil, a média, né, mas o desvio padrão é alto, mas diferiu do grupo, os dois, né, o que morreu e o que viveu, e as bilirrubinas, né, apontou. Interessante a gente comentar, para quem depois for dar uma olhadinha, a creatinina, incrível, não diferiu porque a gente tem um desvio padrão muito grande. Mas, a hora que a gente fez, né, aquela curva ROC para ver quem apontava mortalidade ou não, a creatinina apontou. Né? Então, o que a gente viu? Se você não tem esses parâmetros, é aquilo que a gente comentou até agora, né, você vai nadando num oceano que você não sabe se vai ter tubarão, orca assassina. Ou só um golfinho. Né? Ou um golfinho, uma andorinha, que bonitinho e tal. Agora, se a gente sabe que tá ruim, a gente se precaver. Né? E é outra pegada. Tudo, e casa com o que a gente falou no início, né? Da importância de mensurar esses marcadores. Você vê, nem... Pensa se tivesse ainda utilizado um marcador ainda mais precoce. Talvez a prevalência fosse ainda maior. Com certeza. Então, todos aqueles casos graves, né? Que se tem, então, no animal, a maioria ali é animal que vai ficando ruim, não tinha muita emergência. Imagina se você tem o SDMA antes deles, né? Você já começa a tratar, ou, né, o animal está bem, mas você não sabe direito, né, o que tem, você vê. É super importante. Hoje a gente vem cada vez mais trabalhando com essa avaliação de risco. E, obviamente, a avaliação pré-operatória é 100%. Agora a gente vai fazer um trabalho de avaliação. Se você me permite voltar nessa lista, porque você veja que tem um volume de cirurgias totalmente diversas, né? De várias magnitudes de gravidade. Então, eu acho que esse é um gancho importante da gente salientar, né? Tem ovário, esterectomia e tem castração de macho, né? E assim, o risco, ele não tá só para aquela cirurgia que ela tem um risco. A gente tem aqui uma gama de procedimentos cirúrgicos que muitas vezes pode parecer que está tudo bem. Como que morre um cachorro, ficar mal um cachorro que tem uma creatinina de 2? Provavelmente ele já, né, sabe Deus ali onde ele já não estava, né? Quando ele entrou para operar, né? Muito legal, professora. Mas é isso. E os famosos eletrólitos? Né? O que a gente comentou, precisa incluir no procedimento cirúrgico? Olha, eu falando de cirurgia de grande porte, né? Com certeza, porque muda. O animal rígido que vai para uma cirurgia de grande porte muda. E o animal, esse corpo estranho linear, a piometra, né, ou vem com um vômito incoercível, vômito de diarreia, como é que você entra sem saber eletrólito? Não tem como, né? Eu acho que eu não consigo mais anestesiar a moda antiga, porque você vai ficar... Às cegas, né? Tá taquicárdico, sei lá. Tá bradicárdico, não sei. E até, se a gente recordar um pouquinho, né? A gente tem um grande impacto em relação à mensuração dos eletrólitos, porque eles participam desde transmissão nervosa, contratilidade muscular, função cardíaca. Então, esse paciente ele pode ter desde coma, a professora comentou de convulsão, parada cardíaca, óbito, né? Porque eu simplesmente estou ali com uma alteração das concentrações de potássio, por exemplo. Né? Então, mensurar esses parâmetros para todo e qualquer procedimento cirúrgico nos traz mais segurança para manejar esse paciente. Não, né, com certeza, é impossível. Hiponatremia, que é a diminuição das concentrações de sódio. Hipercalemia, aumento das concentrações de potássio. E acidose metabólica foram os pontos que foram mais relevantes
para risco de procedimento cirúrgico. Ah, com certeza. Você concorda? Absolutamente, né? Você tem um animal com acidose metabólica, o vasoativo não faz efeito, fator de coagulação, a coagulação fica prejudicada, né? Então, só assim, né? E você tem um distúrbio importante, é porque, né, alguma coisa está acontecendo, está hipoxêmico, está com CO2 super alto, né? Um distúrbio metabólico importante. Então, nossa, olha, eu posso falar um assunto que eu falo assim, confortavelmente, embora não seja clínica, não saiba muito das coisas, mas assim, o impacto, porque eu sou da época que a gente não fazia nada. Chegava o animal, nem mal escutava. Então eu fiz a residência, eu estudei na USP, fiz a residência na Unesp, em Botucatu, e voltei para a faculdade porque não tinha professor de anestesia. E assim, né, assim, aí não tinha. Quando eu estudei, não tinha anestésio na faculdade. Então, imagina. Então, aí você, não, vou escutar, mas vai escutar para quê? Não, para ver o que tem o coração, né? Porque ele tem um coração, ele tem um pulmão. Eu lembro das hérnias diafragmáticas em gato, era pavoroso. Então, começou a mudar a mortalidade. Eu lembro, os funcionários falavam, professora, essa semana, quantos vão morrer? Era assim. Nossa. Porque morria assim. Né? E hoje mudou completamente. Hoje não morre nenhum. Não pode morrer. A pessoa fala, nossa, eu perdi um animal na anestesia. Não pode morrer zero. Você ouve algum médico falar que perdeu paciente? E isso para mim é constrangedor, porque meu marido é anestesista de cirurgia cardíaca. Então vai anestesiar o transplante de coração, transplante de pulmão. Morreu o paciente. E fala, não. Como assim? Não morre nenhum. E aqui a gente, morreu da orquiectomia, morreu da catarata, morreu. Por que morre? Porque a gente não sabe o que o bicho tem. Não se prepara para isso, né? E tá tudo aí à nossa disposição, né? É só querer. Não dá para dizer que os exames não estão à disposição. Né? É verdade. E aí essa frase que eu gostei bastante, que a professora colocou, né? Como que eu vou tratar uma arritmia se eu não sei como é que estão os eletrólitos? É impossível, né? Fica lá e tem a P, a QRE, não sei lá como tá. Tá bradicárdica, foi a dexmedetomidina, não, foi a sua cabeça que não sabe absolutamente nada. Aí é aquele cachorro que tava com vômito incoercível, aí você vai saber lá quando tá o potássio. Não, é impossível. É outra lenda, porque aí começa, vai fazer lidocaína, vai fazer mildarona, e às vezes você não está tratando a causa. A causa. A gente colocou aqui em 3 grandes grupos, obviamente, dependendo da causa de base desse paciente, do que ele tem. Pode ter necessidade de fazer ainda muito mais, né? A gente não abordou aqui eletro, um ultrassom, obviamente tá mensurar a pressão arterial, né? Tem aí um mundo de coisas que a cada perfil de pacientes vão sendo necessários de complementar. Mas pensando em exames de laboratório, né, exames de diagnóstico, o que a gente deveria fazer, pelo menos, num paciente saudável? Um hemograma, a gente coloca aqui como um perfil 10, onde ele avalia função renal e hepática de uma forma um pouquinho mais discreta, mas ainda já tem proteína total e frações, tem a concentração de glicose e o próprio SDMA, que é o marcador mais precoce de taxa de filtração glomerular. Agora, quando eu já passo num paciente adulto ou ainda num paciente idoso ou doente de qualquer idade, entender esse paciente de uma forma mais ampla, onde eu possa incluir aí as bilirrubinas, que a professora comentou, GGT, até para entender o aumento dessa fosfatase alcalina, ela veio da onde? Da onde? Né? Porque esse paciente tem altas concentrações de corticoide, de cortisol, ou porque ele tem uma colestase. Eu preciso de outros marcadores para me ajudar. O KIM 15, por exemplo, ele já tem a mensuração do cálcio e de fósforo, né? Que a gente comentou da importância para avaliar adequadamente a função renal. Proteína total e frações, e aqui a gente já sugere até mesmo incluir os eletrólitos. Sim, né? Com certeza. Então, porque acaba sendo importante.
E no animal doente ou idoso, incluir também a própria urinálise, né? A urinálise é um exame tão simples, né? Que a gente tem um mundo, é um dos exames que eu mais gosto, particularmente, assim, que a gente tem tanta informação de função, por exemplo, densidade urinária é um marcador de função, cilindros são marcadores de lesão tubular, a proteína, então a proteinúria, né? Então acaba tendo uma gama aí de informações importantes. E é claro, né? Acho que a gente tem que encerrar o nosso episódio de hoje, o nosso bate-papo de hoje, com a frase que a gente abriu esse nosso bate-papo, né? Que esses exames pré-anestésicos, eles refletem, sem dúvida, o nosso cuidado. E eu acho que antes do que isso, o nosso respeito por cada vida que está em nossas mãos. Então, eu acho que esse é o nosso compromisso como médicos veterinários. A Aidex está trabalhando fortemente em relação a essa ação, não é apenas uma campanha, para que a gente traga aí mais conteúdo para você, médico veterinário. Professora, super obrigada por dividir comigo essa responsabilidade. Eu não teria pessoa melhor para estar aqui comigo para falar sobre um tópico que é tão relevante para a medicina veterinária. Eu que agradeço, Aline, esse bate-papo foi genial. Obrigada.